Digno de áudio da semana. Fuja das ilusões. Tiago Brito, Imperial Elite do Rino de Group. Eu acredito que uma pessoa que tem um bom resultado e um bom tempo de experiência, ela pode ajudar você a agregar muita coisa e te ajudar a economizar tempo. Tá? A primeira coisa que eu posso te falar é que existem dois tipos de pessoas. As pessoas inteligentes e as pessoas espertas em relação a isso. Né? Os inteligentes, eles aprendem com os próprios erros. E os espertos, eles aprendem com os erros dos outros. Tá aqui minha tela. Quero compartilhar com vocês aqui sobre marketing multinível, como eu falei. E eu quero mostrar essa foto aqui. Essa foto aqui é uma foto interessante, porque é o seguinte. Essa foto, ela representa o sucesso da vida de um brasileiro. Como assim o sucesso da vida de um brasileiro? Essa foto é a foto do meu trote da faculdade. A foto do meu trote da faculdade. A gente está falando aí de 2008. Eu sou esse garoto magrelo aí, atrás desse gordinho que tem uma estrela desenhada na cabeça. E eu estava super feliz, apesar de terem raspado minha cabeça, apesar de terem enterrado minha roupa na lama, no barro, na sujeira, apesar de eu ter ido para um sinal, pedir dinheiro, apesar de eu ter andado descalço no sol quente, apesar de ter feito um monte de coisas ruins, eu estava super feliz. Por que eu estava super feliz? Porque era um dia tão esperado. Talvez nem tanto por mim também, mas principalmente pela minha família, pela sociedade ao redor, pelas pessoas ao redor, né? Eu estava muito feliz, estava muito contente. Eu falei, caraca, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu venho ouvindo que as pessoas elas precisam estudar, tirar boas notas, né? Entrar numa boa faculdade para arrumar um bom emprego. Então, assim eu fiz, consegui passar na federal, né? Enfim, e para mim eu estava um dia super feliz, né? Os anos se passaram dentro disso e eu percebi que aquilo que me falaram não era bem assim. Eu estou falando isso de 2008 e esses pensamentos começaram a me ocorrer mais ou menos ali em 2009, 2010, né? Eu comecei a perceber que não era tão verdade assim, esse negócio de depois que você se formasse, você ia ter um super puto emprego. Eu percebi que não era assim. Eu percebi vários veteranos que estavam se formando, voltando para a faculdade para fazer mestrado porque não tinham conseguido emprego. Isso eu estou falando de 2008, gente. 2008 não, estou falando de 2010, 2011, né? Estou falando de mais de 10 anos atrás. Eu comecei a perceber aquilo. Graças a Deus, apesar de eu não ter uma clareza total, mas eu sempre tive uma percepção diferente dos demais, tá? Isso é uma qualidade minha. Tenho vários defeitos, obviamente, como vocês também. Mas eu acho que uma coisa super importante para você dar certo na vida é você descobrir as qualidades que você tem e se desenvolver mais e mais nelas, tá? Eu sempre tive uma coisa um pouco diferente, meio precoce dos demais, enfim, eu comecei a perceber que aquilo ali não era exatamente como tinham me ensinado, né? E aí eu comecei a me virar já, comecei a arrumar estágio, comecei a vender coisa, comecei a pegar coisa para passar para frente e tal, porque eu estava percebendo que aquilo ali não ia me dar aquilo que eu queria. E o que é que eu queria, cara? Eu quero poder falar um pouco mais sobre isso na frente para vocês, mas o que eu queria era ter uma vida diferente. Eu não queria ter a vida que as pessoas que moravam no lugar que eu morava tinham, tá? Passando mais para frente, cadê? Passando mais para frente, opa, tem que apertar aqui. Passando mais para frente, em 2010, né, eu já estava na faculdade, eu conheci a Renata, que é minha esposa hoje, né? A gente se conheceu em 2010 e a gente conseguiu uma conexão legal porque eu percebi também que ela era uma pessoa que não estava afim de ter só a mesma vida que a maioria das pessoas que nos cercavam. Queria ter coisa diferente também. E aí, em 2012, a gente começou a empreender no negócio de marketing e relacionamento de multinível com a Rinode, tá? Em 2012. Então, em 2010, quando a gente se conheceu aqui nessa foto, em 2012 aqui, quando a gente começou. Tá? Nós conhecemos a Rinode nessa casa, meio que abandonada, meio que um escritóriozinho ali, cheio de roupa, assim, etc. Nos fundos de uma casa, numa rua aqui, que era um bairro um pouco perigoso, uma rua sem saída. E a gente entrou nessa sala e tinha um cara fazendo uma conferência. Na época nem tinha Zoom, eu acho que era Skype que o pessoal usava, enfim. E a gente viu um cara lá num netbookzinho com uma tela de 6 polegadas, lá de Brasília,
falando que tinha um negócio para apresentar para a gente que poderia mudar nossas vidas, né? Então perceba todo esse contexto, eu quebrado, sem grana, indo para um lugar como esse, falando com um cara que a gente nunca tinha ouvido falar na vida, e ele falando que tinha um negócio que poderia mudar nossas vidas. A pergunta é, quem que acreditaria nisso, né? Nós acreditamos, nós acreditamos, graças a Deus. Nós acreditamos, e esse cara hoje é simplesmente o número 1 da empresa, é o Titã, o Evandro Viana. Estava falando lá de Brasília com a gente, tá? E aí a gente entrou no negócio. Eu entrei com 21 anos nesse negócio e com 24 anos, eu e o Renato, a gente fez nosso primeiro milhão. Tivemos o ponto mais alto das nossas carreiras, sendo reconhecido no palco, no estádio de futebol, para 45 mil pessoas, beleza? Então, eu percebi de uma maneira muito particular que fazer as coisas exatamente como as pessoas acreditam, de forma tradicional, não é bem assim. Hoje você consegue ter uma clareza absurda disso, sim ou não? Provavelmente, se você tem uma faculdade e está desempregado, você sabe como é que é, ou se você tem um emprego, enfim, hoje a gente consegue ver várias pessoas ao nosso redor que fizeram exatamente de forma perfeita tudo aquilo que aprenderam durante sua vida e que hoje estão numa situação ruim, que hoje estão numa situação complicada, que não tem emprego, que está tendo que se virar com bico, e cada vez mais as coisas muito caras, e carne mais cara, e luz mais cara, e água mais cara, e gasolina mais cara, e escola mais cara, e tudo mais caro, e tá todo mundo meio que tendo que se virar, né? Tá, não adianta nada você entrar num momento bom, ou num momento que você julga, que você considera que seja bom, mas não fazer o que tem que ser feito, ou não suportar a pressão necessária para que você possa resultado, não vai adiantar absolutamente nada, tá? Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é disso aqui, ó. O que eu gostaria de saber há 10 anos atrás sobre multinível e Rinode. Eu posso falar isso para você, independente se você está começando agora, independente se você já tem um tempo de negócio. A minha ideia aqui é trazer uma clareza absurda sobre alguns pontos que eu julgo que sejam essenciais, que sejam básicos, não no sentido de serem frágeis, mas no sentido de ser a base da coisa. Olha só. Tem alguma, eu não vou te falar aqui sobre plano, sobre as palavras mágicas que você fala para convencer a pessoa e tal, porque essas coisas elas não existem, tá? A mágica não existe. Existem técnicas muito boas, técnicas de nível iniciante, intermediário, de nível avançado, né? Tem técnica que você precisa ter um pouco mais de tempo, de treino, mas definitivamente você consegue aprender. Só que eu não vou falar sobre isso aqui, eu vou falar sobre as coisas fundamentais, os fundamentos da coisa. A coisa que faz a base da casa, tá? Se você tiver um alicerce frágil, mal feito de uma casa, essa casa vai cair, beleza? Essa casa vai cair. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, os conceitos essenciais, tá? Eu até evitei de usar a palavra básico para você não, enfim, para as pessoas não acharem que é algo assim que não importa, né? Tipo, pensar assim, uma camiseta básica, como se fosse algo barato e tal, como se fosse algo que não tem importância. Não, muito pelo contrário. É o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo. Lembre-se que o último grau da sofisticação é a simplicidade, tá? Coisas simples e bem feitas, elas funcionam muito e muito bem, tá? Então, a primeira coisa que eu posso te falar é a seguinte, você está desenvolvendo, você que está focado em fazer multinível, né? Independente se você faz a parte da venda juntos ou não, tá? Você que está focado em multinível, você precisa entender que você está desenvolvendo um negócio, uma modalidade de negócio, um jeito de fazer negócio, e que negócios são negócios, tá? Negócios são negócios. Ponto final. Quando eu falo para você que negócios são negócios, isso para que você possa entender, principalmente parte de dinheiro, você precisa entender que é um negócio de renda variável. E a renda variável, ela invariavelmente varia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A renda variável, ela varia, ela não é fixa. Tem muita gente, eu preciso falar isso aqui, porque eu não sei quem é novo, quem não é, que está aqui e tal. Tem muita gente que acredita que, sei lá, bateu o diamante, está lá no slide, R$8.000 por mês. Ela acredita que ela vai bater esse patamar, ela vai ganhar R$8.000 por mês para todo sempre. E não é assim que funciona. Isso é um negócio. É um negócio de renda variável. E é preciso que a gente explique para as pessoas a diferença entre fazer Rinode, né, e ter um emprego. Entre desenvolver um negócio da Rinode e ter um emprego. Para que você possa ter uma ideia,
Por que eu te falo que é uma modalidade de negócio? Porque é diferente de fato de você ir lá abrir uma empresa, contratar um funcionário, botar a gente para trabalhar e pagar aluguel, pagar luz, pagar toda essa parte aí inerente ao negócio tradicional. Aqui a gente tem um negócio que ele é um pouco diferente. Você não precisa trabalhar com toda essa parte, você precisa realmente distribuir produtos em rede na tua cidade, no teu bairro, no teu país, no teu estado e assim sucessivamente, outros continentes e assim sucessivamente, tá? Então, é preciso que você entenda o seguinte, que a sua renda vai variar. Isso é, tudo que eu falar aqui para você, que você achar que é besteira, são coisas que eu, no seu lugar, daria atenção. Se eu te falar alguma coisa aqui que tu falar, nossa, que doideira, meu Deus, meu irmão, que loucura e tal, como se fosse uma coisa assim super, ultra fora do planeta, esquece que tu não vai fazer. Só vai achar massa e vai passar. Sacou? Tu só vai achar massa e não vai fazer. Beleza? Dê atenção às coisas que você não dá importância aqui. As coisas que você vai olhar aqui e vai falar, cara, que cocô que esse bicho está falando aí. Dê atenção para isso, porque é provavelmente nisso que você está falhando, tá? Então, olha só, como a renda varia, as pessoas, elas começam geralmente as pessoas entram muito motivadas, muito animadas, um sangue no olho bizarro, e no outro dia elas já começam a murchar, porque o mundo não é exatamente do jeito que a gente achava, nem todas as pessoas que iam entrar, que a gente achava que iam entrar, entram, e cara, aquele cara que eu tinha certeza que ia comprar um perfume meu não comprou, e aí você vai começando a murchar, e eu te falo que o jogo desse negócio, o jogo de dar certo nesse negócio, ele funciona principalmente, não é contra os outros, sabe? Tu não tem que ganhar dos outros, tu não tem que provar para os outros, nada disso. É uma parada, como eu escrevi aqui, é um jogo com você, esse jogo de dar certo aqui dentro é um jogo com você, para você e às vezes, muitas vezes, contra você. Sabe? Isso aqui é um negócio de uma gangorra emocional. Você vai perceber que vai ter dia que você tá lá em cima, animadão, felizão, motivado, manda áudio no grupo e todo mundo feliz e tal. E vai ter dia que você quer morrer, velho, que você quer, bicho, desistir, que você, meu Deus, esse negócio não funciona, eu não presto pra isso, eu sou muito ruim, não sei o quê. Então, o esquema desse negócio aqui, presta atenção, velho. Escuta a voz da experiência, de quem já fez muita coisa errada e quem já fez muita coisa certa. Escuta a voz da experiência. Esse negócio é uma gangorra. Você precisa ali, tá o tempo todo de olho, o tempo todo equilibrando, o tempo todo estando esperto com isso aí. Por quê? Porque enquanto você não tem experiência para ter o controle sobre si, é isso que você tem que fazer, tem que aprender a se equilibrar. Tem que aprender a se equilibrar. Só que esse é o primeiro nível do jogo. O jogo de gente grande é o seguinte, não tem esse papinho de eu estou triste, hoje o dia está cinzento, eu não estou com problemas. Cara, porque problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema, tá? Então, no começo, você aprende a se segurar. Depois que você já tem uma clareza absurda, bicho, haja o que houver, você vai seguir. E aí é o seguinte, aqui são algumas das coisas que as pessoas que não têm uma mentalidade boa, que não têm a cabeça alinhada ainda, começam a pensar e a falar. Hoje eu não estou afim, eu quero fazer o que eu amo, para eu não trabalhar um dia sequer, eu estou com preguiça, estou sem tesão de fazer, estou sem brilho no olho, ninguém me entende, eu sou sempre prejudicado, ninguém faz nada certo, eu estou sempre certo e tal. Cara, vou falar uma coisa para você. Esses tipos de afirmações, esse tipo de sentimentos, são pessoas que ainda estão nessa briga de gangorra emocional, tá? E eu vou te falar que a sua vida vai ser muito dura enquanto você não aprender a controlar os seus pensamentos, tá? Seus pensamentos, eles vão mudando seus sentimentos vão mudando ali suas ações. E eu vou te falar, tomar decisões e executar ações com a cabeça ruim tende a dar errado, correto? Tende a dar errado. Então é o seguinte, se você é uma pessoa que foge de responsabilidades, eu vou te falar que você não vai dar certo nesse negócio, e não só nesse negócio, mas em qualquer coisa. Porque chega um momento
em que as coisas vão acontecendo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, etc. e tal, e que elas só funcionam com pessoas que são responsáveis. E se você não for uma pessoa responsável, se você for uma pessoa que foge de responsabilidade, você não vai ter os poderes, como o tio lá fala no Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, não é verdade? Então, você precisa pensar mais em outras coisas como um adulto, porque uma visão adulta faz toda a diferença da coisa. O que é ter uma visão adulta? Uma visão adulta é quando você entende que você precisa amar e servir, cara. E não amar exatamente aquilo que você está fazendo. Não é amar você pegar o telefone, ligar pro cara e tomar um não. Eu amei tomar um não. Não é amar marcar uma reunião com o cara não ir. Nossa, eu amei isso aqui. Ninguém gosta disso. Eu estou falando amar pelo que você faz. Então é o seguinte, adultos geram mais resultados do que crianças. Tá? O que é a criança dentro do negócio? A criança é aquela pessoa que quer que as outras pessoas façam por ela. Que acha que alguém deve alguma coisa para ela. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém deve nada para você. Tá? Parte do princípio que ninguém te deve nada e que você deve tudo. Sabe? O quanto você puder ajudar, ajude. O quanto você puder fazer, faça. Mas não espere isso de ninguém. Sacou? Faz o teu. O que vier, veio. O que vier é lucro. Para você fazer a diferença, lembra que eu falei aqui, para você ter o resultado, você precisa gerar valor, né? Pra você fazer a diferença, de fato, bicho, para você regaçar, você precisa de esperança. Você precisa de esperança. Você precisa dar esperança, você precisa ser a esperança. Porque no mundo já está cheio de desgraçado para falar que não dá, que não pode, que é difícil, que tu não nasceu para isso, nasceu lascado, nasceu assim, vai morrer assim, e não adianta pensar nesse monte de coisa. Tá cheio de gente já que faz isso aí, cara. Se você quer mudar a sua vida, vai ter coisas que você fazia na sua vida antiga que você não vai poder fazer mais. Faz total sentido, sim ou não? Então tem muita gente que quer ver uma vida nova com as coisas que estão na outra. E não dá. Porque se fosse assim, a sua vida antiga seria a sua vida nova. A vida que você vive agora seria a vida que você quer viver. E não é assim. Faz sentido isso para você ou não? Então você só consegue mudar o que você... ou evitar algo se você souber o que é, tá? E aí eu vou te ajudar aqui de uma maneira bem rápida para você descobrir essas coisas. Tanto o que você quer quanto o que você não quer, tá? Os 3 Cs para você mudar de vida. O primeiro é chega. O primeiro 3 Cs, 3 letras C, C de casa, que você precisa para mudar de vida. O primeiro C é chega. É você identificar na sua vida o que você não quer mais, bicho. Cara, chega de, meu irmão, de pegar 8 ônibus por dia, sabe? Chega de ser humilhada no meu emprego. Chega de sofrer assédio moral, assédio sexual, assédio de tudo, sabe? Chega de me matar que nem um maluco e ganhar como um escravo, entendeu? Chega do meu filho precisar de um remédio e eu não ter. Chega de ter um carro e eu não conseguir andar nele todo dia porque eu não tenho dinheiro para gasolina. O que é que tu não tolera mais? Aquilo que, bicho, não te desce pela garganta. Mas não basta ser ruim, não. Tem que ser um negócio intragável. Tem que ser um negócio assim que te dá repulsa só de pensar. Tanto é que tu não pensa. Não é? Aquela coisa que tu odeia tanto que tu não pensa pra não ter raiva. Chegou a hora de você botar tudo isso aí, ó, no papel. Primeiro aquilo que você não quer mais, não tolera mais. Cara, eu não tolero mais faltar comida na minha mesa. Não tô falando de caviar, não. Tô falando de coisas essenciais. Sabe? Aí vem a clareza. Porque primeiro é como se você chutasse o balde. Agora vem a parte do você fala assim, beleza, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Sacou? E aí você traz à luz, trazendo à luz isso, você vai ter cada vez mais clareza do que você vai fazer para mudar.
né? O que você vai fazer para mudar? E o que você vai fazer para mudar, você já achou que é a Rinode. Agora você precisa trabalhar dentro da Rinode para mudar. E aí o terceiro C é de consistência. Porque não basta ter um resultado só. Você precisa perpetuar aquele resultado. A não ser que você queira um resultado só. Aí tudo certo. Sei lá, você precisa de 10 mil reais para mudar a tua vida, você chegou lá e tá tudo certo. Tudo bem. Eu acho que você podia mais, mas aí é contigo. Tá? Então é o seguinte. Não basta tu saber como é que faz. Não basta tu saber o que precisa fazer. Não basta você saber como faz se você não faz. Se você não faz do jeito certo. Se você não faz do jeito certo, no tempo certo. Você não faz do jeito certo, no tempo certo, pelo tempo necessário. Não adianta. Entende? Você precisa respeitar o processo. E o processo é aquele lá, da lista, do convite, do plano, do treinamento, sabe? De aprender como é que funciona o riscado todo da coisa. Tá? E aí, o fato é que as pessoas elas se perdem nisso aqui, né? E o que interessa não é aquilo que a gente faz de vez em quando. Entendeu? Então, eu tô acima do peso. Porque de vez em quando eu como bem, de vez em quando eu vou treinar. Adianta, bro? Adianta isso? Adianta tu de vez em quando ligar para alguém, tu de vez em quando treinar alguém, tu de vez em quando passar o plano? Não vai. Principalmente no começo, ou quando você tem pouco resultado, o que faz acontecer é um processo massivo. É a porrada cantando o tempo todo, muito forte, todos os horários livres que você tem do seu dia em prol daquele resultado. É isso que faz acontecer. Entende? E aí, a repetição, uma boa rotina, é o que faz as coisas entrarem no eixo. Eu vou te falar que, por muito tempo, multinível e tal, você não vai ter rotina, você não vai ter horários e tal. Isso é uma bosta, tá? Tudo bem não fazer tudo exatamente na hora, exatamente milimetricamente e tal. Você, quando tiver um resultado com multinível, você vai poder ser dono da sua agenda, tá? Eu acredito que essa é a grande diferença. Você é dono da agenda, mas a rotina, cara, não tem como não ter. Mas é rotina, cara. Acabou. É aquilo ali. E isso é muito bom, velho. Te dá previsibilidade. Isso é muito legal, tá? Então, não é que você precisa passar plano exatamente na mesma hora, que você precisa fazer as coisas, mas tem a rotina. Cara, eu preciso trabalhar todo dia. Eu preciso treinar todo dia. Eu preciso estudar todo dia. Então, preste atenção em relação a isso aí, tá? Resumo. Eu tenho uma renda variável. Preciso controlar meu emocional. Sou adulto e, portanto, faço o que tem que ser feito. Não importa se eu estou triste, se hoje o dia está frio, se meu time perdeu, se eu peguei chifre. Não importa. Você precisa fazer, porque adulto faz isso. E é engraçado, porque nem criança faz o que quer. Nem criança faz só o que quer. Porque que a gente vai fazer? Ninguém faz só o que quer. Esquece esse papo, pô. Isso é coisa de gente do Instagram enfiando na tua cabeça, hein? Cuidado com a internet, hein? A internet vai arregaçar você se você não souber como é que ela trabalha em você, hein? Que esperto, hein? Eu amo, sirvo, gero valor e esperança. Sei muito bem o que eu quero e o que eu não quero da minha vida. Mano, eu não quero trabalhar 40 anos, eu quero aqui dar uma qualidade de vida para meus pais, para meus filhos, entendeu? Eu sei que existe um processo, entendo e respeito. Esse é o resumo da parada, né? E aqui eu vou te dar mais uma dica, beleza? Seguinte. E onde é que está o poder? Onde é que está o poder? No inegociável, do essencial, tá? Que tal você, antes de ter a mansão de 20 milhões, de 30 milhões, você tá uma família top naquela casa que você tá. Você cuidar bem da casa que você tá. Que tal, antes de ter a Lamborghini, ter a Ferrari de 3 milhões, você, cara, cuidar do carro que você tem. Você usufruir do carro que você tem. Sabe? Até o dia que você vai chegar lá, naquele carro que você quer. Que tal a viagem que você faz aqui pro interior, você queira aproveitar tanto ela, ao ponto até de você esquecer de postar, sabe?
Ser tão bom que você nem tirou foto, ser tão bom que você nem fez nada. Até chegar o dia que você vai lá para Cancún, você vai lá para a viagem que você quer fazer. Deixa eu te falar, não negligencie esses momentos aqui que você está crescendo. Porque todo mundo que é muito grande, muito gigante, passou por esses momentos. Aproveite e desfrute o que você tem hoje, né? E olhe para frente, cara. Eu quero isso, eu vou pegar você, vou para cima. Mas desfruta aqui. Desfruta para você não ser um bobo, como tem um monte de bobo aí, que ganha um dinheiro inacreditável, mas está focado, está olhando para um monte de vida de mentira do lado e fica deprimido, fica triste. Dicas valiosas aqui para a gente finalizar. Leia o dicionário. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para tu. Leia o dicionário. Uma folhinha do dicionário por dia. Leia uma folhinha do dicionário por dia. Para quê? Para você ter um controle um pouco maior da linguagem, tá? Para você ter mais repertório, para você poder falar problema com o cara que fala problema, mas você poder falar de uma forma um pouco mais coloquial, uma pessoa que fala de uma forma mais coloquial, tá? Leia o dicionário. Isso serve também para você ler outras coisas, beleza? Leia. Isso vai te ajudar a melhorar e você mudar um pouco o seu repertório, tá? As coisas que você conversa. Melhore a qualidade das vozes que você escuta. Tem um ditado que a galera do multinível fala 88 mil vezes por dia. Você é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. É o seguinte, tu é a média das 5 pessoas, né? Beleza. Fica perto de 5 jogadores bons de futebol aí e fica bom que nem eles. Fica perto de 5 caras ricos e não faz nada. Pra tu ver se vai ficar rico que nem eles. Obviamente que é melhor você estar perto de pessoas que têm resultado, que te ajudam a crescer, do que gente que só te desagrega. Só andar com gente que te oferece droga para roubar os outros. Isso é óbvio, tá, gente? Isso aqui não é nada demais, não. Agora é o seguinte, não vai nessa onda, não. Sacou? Senão daqui a pouco tu vai começar a menosprezar até a tua família. Presta atenção, teu pai e tua mãe não gostam da parada. Não quer saber de nudez, não quer negócio de empreender, tu tinha que arrumar um emprego, estudar para um concurso. Beleza, top. Tu convive com essas pessoas na tua casa. Tu vai ser a soma delas? Que maluquice, pô. Não mistura as coisas, sacou? Não confunda as coisas. Tu não é a soma de porcaria nenhuma. Começa a elencar as pessoas que você escuta. Né? Você pensar, bicho, como é que essa pessoa lidaria com essa situação aqui? Baseado em cima daquilo que ela entende. Pô, eu gosto desse tipo de pensamento dela, eu gosto dessa linha de raciocínio dela. Pô, como é que ela agiria nessa situação? Pô, será que eu posso me consultar? Será que eu posso estudar sobre essa situação? Quem que pode me ajudar com isso? Melhora a qualidade das vozes que você escuta. Tem nada a ver as pessoas que estão ao seu redor. Se o cara fuma maconha ali e eu conheço ele, não quer dizer que porque a gente mora na casa um do lado do outro, eu vou fumar também. Tem problema a ver com isso aí, sacou? Esquece isso aí. Resultado não é tudo. Como eu falei, tá cheio de gente ganhando dinheiro, triste, deprimido, que tá pensando em outras coisas na vida. Resultado não é tudo. Resultado é muita coisa, mas tudo não é. Crítica e elogio têm o mesmo poder se você não souber interpretar. Crítica e elogio têm o mesmo poder se você não souber digerir isso. Eles podem fazer você parar. Alguém chega pra você, cara, você apresenta um plano muito mal. Se tu comer essa pilha, tu vai parar. Ou então alguém fala, cara, teu plano é o melhor plano que eu já vi na minha vida. E você vai se achar Deus, né? Porque tem gente que acha que é Deus, tem gente que tem certeza. Né? E aí você só passa o plano agora para 2.000 pessoas e acima. Não faço qualquer plano. Plano na franquia, plano 1 a 1, não. Pelo amor de Deus, plano 1 a 1 eu não faço. Eu tenho o melhor plano aí, né? Então não vai comer essa pilha errada. E cuidado com a internet. Cuidado com a internet. Olha, a internet ela é uma bênção que vem sendo usada como uma maldição. Tá? E aposto que a maioria de vocês usa a internet da maneira errada. Aposto. Eu aposto que 70% do conteúdo que tu consome é lixo pra tua cabeça. É um monte de dancinha, é um monte de piadinha, é um monte de vida perfeita, é um monte de olhar a vida dos outros.
É um monte de olhar uma coisa e naturalmente a tua cabeça já pensar algo negativo. Ah, mas isso não é bem assim. Ou então, nossa, que vida de merda minha. Nossa, eu queria ter isso, queria ter aquilo. Tem que ter sabedoria para usar, tá? Tem que ter sabedoria para usar. Cuidado com o que vocês deixam o filho de vocês assistir, sabe? Cuidado. Cuidado com o que vocês se permitem ver. Cuidado. Cuidado com tudo isso aí, tá? Isso aí vai arregaçando o cérebro de vocês aos poucos. E não que não arregasse ao meu também, tá? Tem que se policiar o tempo todo em relação a isso aí. E lembre-se, a internet é um grande teatro. É um grande teatro. Ela foi feita para isso, obviamente. Você vai ver o Instagram, você vai ver alguém que tá passando fome lá e vai fazer questão de botar. Não, cara, o cara vai postar ali quando tiver tudo certo e faz parte do game. Tá? E para finalizar, acredite em você. Seja uma pessoa madura, seja uma pessoa forte, ame, sirva, né? Saiba que você é a esperança na vida de um monte de pessoas, por mais que você não esteja tendo resultado. Olha, eu vou falar uma coisa para ti. Saiba que você é a esperança na vida de um monte de gente que nem nasceu, tá? Ou gente que é criança. Tem um monte de gente na nossa equipe aqui com 17, 18 anos de idade, ou seja, há 10 anos atrás, quando eu comecei, tinham 7, 8 anos de idade, e que hoje elas comem da semente que a gente começou a plantar lá atrás. Elas fazem o negócio hoje quando elas eram crianças, estavam correndo de calcinha de cueca na casa, 7, 8 anos de idade, a gente já estava na rua trabalhando, 10 anos depois elas entram no negócio, começam a fazer dinheiro com o negócio e começam a se sustentar a partir disso. Saiba que você vai ajudar as próximas gerações, tá? Saiba disso. E o dilema que eu gosto de usar sempre, guerra é guerra, sempre foi, sempre será. Não arrega, vai pro pau, sacou? Quebra tudo. Não fuja da luta. Para crescer tem que ter luta. Para crescer tem que ter guerra. Para crescer tem que ir pra porrada. E é o seguinte, eu espero que com o alicerce correto, as atividades geradoras de renda que você vai fazer, elas tenham muito mais sentido, elas tenham muito mais presença, elas tenham muito mais força, que você saiba o que você esteja fazendo, por mais difícil que esteja. Por mais difícil que seja, por mais risadas que você sofra, por mais pessoas que digam que você não vai conseguir, por mais pessoas que vão querer te inundar de escuridão, de desesperança, e dizer que não dá, e que não dá, e que não dá. E eu vou te falar, vou te ser bem sincero aqui, esse negócio não é para todo mundo. Dá certo, né, que é ter resultado, que dá certo é muito específico de cada um, né? Ter resultado, um excelente resultado, não é para qualquer um. Tá? Isso é a realidade. Só que não deixa o algo gigante, o inalcançável, sufocar bênçãos incríveis, que é você ajudar um monte de gente a ganhar R$500 por mês, R$1.000 por mês. R$1.000 a mais por mês na vida de um brasileiro é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. O sucesso é um acúmulo de atividades, não é uma coisa ou outra que você faz, é um monte de coisa que você faz por um monte de tempo, né? Desejo muito sucesso para vocês, que Deus abençoe absurdamente vocês aí, mais que Ele já abençoa todos os dias, agora geralmente tudo é com a gente. Vai para cima, porque uma hora o teu trabalho vai gerar fruto e em alguma hora a sorte vai aparecer para você. Você acabou de ouvir Fuja das Ilusões com Thiago Brito, Imperial Elite do Rino D Group.